E agora nós entramos em uma parte do livro que começou a ficar muito interessante, aonde é o seguinte: quando o silêncio é a voz de Deus. Cara do céu, quando você olha por um, tanto é verdade que eu vi um pregador muito influente no Brasil e ele falava mais ou menos o seguinte: é muito bom ser cristão quando tudo está indo bem, mas quando você ora e não recebe nenhuma voz audível do Senhor, quando você lê a Bíblia, nenhum versículo fala com você, quando você está buscando de todas as maneiras e absolutamente parece que o céu se tranca, é aí onde você mostra a sua fé. E aqui nessa parte do livro, eu vou começar a ler outra vez, porque é muito interessante. Lê. E aqui é muito interessante porque nessa parte é onde a história começa a ficar mais obscura, mais tensa. Ui, o que está acontecendo agora? Uhum. E diz o seguinte: o mundo estava em pausa, mas o céu seguia enviando instruções. Ou seja, naquele momento de pandemia, estava todo mundo... Caraca, e agora? Para onde a gente corre? Não tinha para onde correr. Não tinha. Porém, o céu seguia enviando instruções. Guarda essa palavra, instruções. Foi nessa pausa forçada que comecei a entender que não estávamos apenas construindo uma empresa. Estávamos levantando um altar no deserto. Putz, essa palavra é muito louca, cara. Altar no deserto. O que parecia obstáculo se tornou direção. O que parecia perda foi solo fértil. O que parecia pausa foi plataforma. Começamos a fazer transmissões ao vivo de casa, orar com pessoas por telefone, compartilhar pão e fé nas redes sociais. E o que nasceu no secreto começou a impactar o público. Entendi que, enquanto nós víamos confinamento, Deus via formação. Exatamente. É aí onde o Senhor trabalha, no escondido. Aí onde Deus ele costuma atuar, no deserto. Tanto é que tem muitos pregadores, a Bíblia se baseia basicamente nisso, né? Os grandes homens de Deus encontraram Jesus no momento em que estavam, no pior momento da vida. Exatamente. É verdade que os piores momentos da nossa vida pode ser... Outra coisa, cortando o senhor aqui, mas uma frase aqui que também, isso aqui tem que ver, eu acho que eu vou roubar essa frase do senhor. Não há poço tão profundo que o amor de Deus não seja mais profundo ainda. Caraca, velho. Brutal. E aí? No deserto é onde realmente as coisas acontecem? Sim, Deus trabalha por meio de deserto. Deus, sem dúvida alguma. O caráter do ser humano é formado ali, ou seja, o caráter do homem cristão é formado ali, no silêncio, onde ninguém vê. Onde tá ele, sozinho no quarto, o que eu faço? Exatamente. O que a gente acostumou a entender como Deus agindo, Deus trabalhando, é no muito barulho, muito movimento, entendeu? E às vezes Deus ele coloca a gente no lugar de silêncio. Às vezes a gente passa por momentos que são desertos, né? Deserto pode estar representado com a perca de um trabalho, a falta de documentação, entendeu? A gente pode estar passando por um deserto, às vezes, por estar enfermo. É um momento que Deus também utiliza para poder formar o nosso caráter, para poder também nos paralisar por um momento. Oi, para aqui, eu quero falar contigo. Entendeu? Porque o que acontece? Pastor, houve um antes e depois desse momento? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Você vê que na pandemia, você vai ver que já está entrando na pandemia. Porque, na pandemia. Me corrija, eu conheço o senhor há muitos anos e é óbvio, assim, a gente nunca conversamos assim tão a fundo sobre a vida do senhor, tudo, mas esse foi o momento assim mais difícil que o senhor passou assim em relação ao ministério? Sim. Foi um momento que o senhor olhou, é um dos momentos que eu destaco assim que foi surreal. Que foi realmente o deserto. Foi ali onde não havia saída, onde o senhor na verdade, bastava confiar, nada mais. Era só em Deus. Eu me apeguei à palavra. Por isso que uma das coisas que faz a gente feliz, Michel, faz a gente crescer, avançar, é o conhecimento da palavra de Deus. Eu falei no princípio, né? Oséias capítulo 4, versículo 6, que fala que a falta de conhecimento faz o povo se perder. O meu povo,
o meu povo está perecendo, se perdendo por falta de conhecimento. Então, o conhecimento bíblico, né, da palavra de Deus, que vai te dar um direcionamento. Leva a fé. Exatamente. E a fé leva a um direcionamento. Porque ao final você sabe muito bem que a fé não é um produto que você compra no mercado. A fé não é um produto que você abre a geladeira, né, e você vai encontrar lá. Entendeu? Você não vai entrar na página da Amazon, né, na internet e comprar fé. A fé se adquire por meio da palavra de Deus. Você vai ver Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Então, quando eu falo sobre esse silêncio, que no silêncio desse deserto, Deus nos instruiu, nos direcionou, porque ao final é quando você já não tem mais ninguém, entendeu? Que você está longe dos teus pais, você sabe que as pessoas também não podem te ajudar porque não tem, não estão trabalhando, que isso foi o que aconteceu na pandemia, e você só tem uma solução: usar a fé, buscar ao Senhor. Tem momento na nossa vida que a gente tem que parar. Sabia que tem momento na nossa vida que a gente tem que fechar os olhos e fazer silêncio e meditar em Deus, para escutar a voz do Senhor, porque a gente está se movendo tanto, Michel, que a gente não quer perder tempo, que a gente quer aproveitar o tempo, a gente se move tanto, tanto barulho, que a gente acaba não dando atenção à voz de Deus. Quando eu parei para escutar, fiz silêncio e meditar no que Deus me estava direcionando, tudo cobrou sentido na minha vida. Você sabia? Isso não é teoria, uma teoria minha, não são palavras minhas. Você sabia que os maiores empresários ricos nasceram em momento de crise? Que os momentos de crise são momentos de oportunidade para pessoas inteligentes, pessoas que não têm medo de investir, pessoas que não se paralisam por causa do problema. A pandemia fez muitas pessoas morrerem antes do vírus entrar no corpo deles. Pessoas que morreram por desesperação, por desespero, morreram. Eu diria que algumas estavam vivas, mas mortas. Mortas, né? Também. Porque muitas pessoas, Michel, infartaram por preocupação, por incerteza, insegurança, por medo daquilo que estava acontecendo no mundo, porque se criou um caos. O medo é todo o oposto à fé. Exatamente. É todo o oposto à fé. O medo te paralisa. O medo gera a morte, Michel. Muitas pessoas morreram só de ver o que estava acontecendo no mundo. Muitas pessoas se suicidaram, Michel. Isso também é verdade, realmente. Só por causa das notícias, por causa do medo, para poder se privar daquela enfermidade, se privar daquele vírus. Então, tipo assim, você tem uma decisão. Agora, tem uma coisa importante aqui, e outra vez aqui eu vou voltar para a leitura, porque é a base dessa conversa. E entra nisso que o senhor falou agora. Isso já me chama muita atenção isso, porque o que eu vou ler agora é baseado nisso. Havia dias em que o cansaço não era físico, mas mental. Ou seja, a parte da pandemia tinha esse processo mental, a qual tinha que ter o dinheiro, né, para bancar toda a família, bancar tudo, né? Ou seja, era um processo mais que físico, também muito mental, né? Na verdade, uniu os dois aí nesse momento, pelo que eu entendi aqui no livro. Naqueles tempos ainda difíceis da pandemia, cada móvel que eu montava era uma mistura de esforço e oração silenciosa. Alguns pedidos eram simples, outros pesados. Mas o mais pesado não era o móvel, e sim a carga interna. Aquela sensação constante de que eu deveria estar fazendo algo mais. De que aquilo não era o fim do caminho. Ou seja, essa pressão todo mundo teve, e segundo o livro aqui também tinha. Então, o que importa é o resultado da ação. Enquanto pessoas tomaram uma decisão, o Senhor foi por outro caminho, o caminho da fé.
Exatamente. Na verdade, Mas o medo havia, o medo existia, o medo estava aí constantemente. Eu sou humano, nós somos humanos. Entendeu? Nós não podemos negar isso, né? O primeiro princípio de serviço é a nível humano. Se você não entende o que a pessoa sente, como você vai poder servir ela? Logo, vem os princípios espirituais. Porque às vezes, Michel, o que acontece com a religião? Quer transformar você tão espiritual que você deixa de ser humano. Entendeu? Então o que acontece? O princípio de Jesus na Terra, o que ele veio nos ensinar é que nós também precisamos ser humano. Por isso que ele veio 100% homem e 100% Deus. Você vê que Jesus, ele entendia a necessidade das pessoas. Enquanto os discípulos diziam assim, Senhor, despede a multidão para poder ir ali nas aldeias e comprar o seu próprio alimento. Sabe o que Jesus falava para eles? Dá vocês mesmo a eles de comer. Entendendo a necessidade humana das pessoas. Porque para você chegar a ser espiritual, você não pode deixar de ser humano primeiro, para entender a necessidade. Então aqui é preciso notar que existia uma carga também mental, que eu digo psicológica. Os noticiários naquela época, entendeu? Bombardeava que esse vírus, ele se contaminava facilmente. Entendeu? Tão solo está em ambientes perto de pessoas contaminadas. E agora, o senhor trabalhava com isso, justamente isso, né? Eu tô montando móveis, entendeu? Dentro das casas das pessoas. Logicamente, a gente viu que na pandemia foi se liberando pouco a pouco, mas ainda tinha muitos riscos de contaminação. Você entendeu? Então, era uma pressão psicológica ali. Muito grande. Eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava manter a minha casa, eu precisava também manter a igreja, Michel. E detalhe aqui que nós não entramos nesse pequeno detalhe que é muito importante. A esposa do senhor na época estava grávida, não é isso? Grávida, ela estava grávida. Foi um momento de grande tensão, porque ao final eu podia estar contaminado com o vírus e levando esse vírus para casa. Com a sua esposa grávida. Com a minha esposa grávida. E 2 crianças. E 2 crianças.